Mensagem: verificar câmbio, verificar motor, estar stop indisponível. Teu carro entrou em emergência. Deu problema então lá, né, de entrou em emergência o câmbio e o câmbio fica com esse P aí piscando, né? Aqui não tá piscando porque esse carro não tá em emergência, né? Só tô simulando isso, tá? E daí esse P fica piscando e o carro fica trancado em terceira marcha. Ó lá, ele tá em P, ó, mas é em terceira ou em quarta às vezes, né? E agora, rapaz do céu? Se esse vídeo te ajudar, dá uma moral pro entusiasta, te inscreve no canal. Sabe o que que o pessoal tá fazendo? E aí dá tranco aqui, ó. Quando tu puxa, ó, ele fica dando tranco, ó. Tá? E dá uns estralos ainda lá no. Parece que é do câmbio, tá? O que o pessoal tá fazendo para sair da terceira, e parece tá dando certo, eu vi em comentário, eles estão aqui, ó, puxando pro manual. E o que às vezes funciona é o tal do reset caseiro. Então teu carro entrou em emergência, tá? Deu sinal lá então, né, no painel. Então tu tá empenhado na rua. Uma das coisas que às vezes funciona quando o problema é óleo, o nível do óleo muito baixo, isso aconteceu numa ladeira, alguma coisa assim, já tem um vídeo no canal, que eu vou deixar agora aqui, onde eu falo que dá para fazer o reset o mais comum que tem, né? Vem aqui, tirar o cabo negativo, então. Tem os outros que tem aquele de botãozinho, tá perto um botãozinho, tira o cabo, deixa 20 minutos descansando e depois recoloca o cabo e vê o que acontece, se saiu a informação lá, né? Mas tu tem algum problema que deu o que deixou o carro entrar em emergência, né? Não esquece disso. E o problema do óleo até aconteceu comigo, porque o carro tinha um problema na sonda lambda, e daí tinha uma queima errada, e na câmara de combustível ali dos pistão, ficava muito resíduo, né, e esses resíduos deixaram o óleo preto em muito pouco tempo, as velas também. Tem vídeo falando sobre isso. Então, gente, o mais comum do carro entrar em emergência e dar o bloqueio do câmbio para ti, né? Logo levar ele para ser corrigido esse problema. Então, em uma oficina é o nível do óleo baixo, tá? O nível do óleo baixo. Então, esse é o mais comum, tá? Então, o nível do óleo baixo, tu tem que aferir ele de manhã, antes de ligar o carro, tá? No posto não adianta, vai estar tudo espalhado aí pelo cofre, por dentro do motor ali, né? E não vai dar uma aferição certa. É o mais comum dos carros entrar em emergência, é o nível do o nível, tá? É o mais comum. Faltou, ele não trocou o óleo na época certa, tá? Deixou 10, 15 mil, né? Eu tive um problema disso aí também, né? Provavelmente a sonda lâmina sujava demais o óleo não durou, o óleo ficou preto em muito pouco tempo. Cerca de 5 mil quilômetros o óleo ficou preto, ficou horrível. Tem vídeo disso, eu vou mostrar o vídeo também, tá? Então, primeira coisa, óleo, aferir o óleo é a primeira coisa, tá? Se teu carro entrou em emergência, tá aparecendo lá, verificar câmbio, verificar motor, óleo, primeira coisa, óleo. E daí, há quanto tempo atrás, há quanto tempo faz que tu troca o tal do filtro do óleo, tá? Vamos dar uma olhada ali no filtro também. Tu te lembra há quanto tempo faz que tu não troca o filtro do óleo, meu? Tu trocou talvez na última vez. Ah, vou deixar para trocar o filtro na próxima. Será que tu não fez isso, meu? E o filtro tá entupido? Será, meu, que tu não fez isso? E o filtro entupiu. E daí esse carinha aqui, ó, o sensor
de pressão de óleo, ó, o interruptorzinho não tá acusando, cara, tá entupido o teu filtro de óleo, meu. Vai dar uma olhada nisso aí, tá? Quem sabe é isso. Ele bota o carro em emergência também, porque não está circulando a pressão certa de óleo. É esse carinha aqui, ó. Ele fica bem embaixo do filtro, ó. O filtro tá aqui e tá aqui, ó. Tá aqui o cara, ó. Tá a cebolinha da pressão do óleo, interruptor de pressão de óleo, tá? É fácil de trocar, só que tem que vir por baixo do carro. É muito fácil. Para chegar nesse interruptor aí do óleo aí, a cebolinha do óleo, tem que tirar o protetor de cárter. Tem vídeo no canal aí mostrando como é que se tira, tá. O mais difícil que eu achei é só colocar, o tirar é fácil. Mas uma pessoa comum consegue fazer isso aí bem de boa. Então tá lá, né? Tu já olhou o óleo, tu te lembrou do tempo que tu faz, o tanto tempo que faz tu não troca aquele filtro, tu não trocou junto com a última troca de óleo, tá? Já tá esperto isso aí. Daí o que que é a segunda aferição? Então tem vendedor que vende um kit completo, né, vende os 5 litros de óleo, o óleo ali do motor, o filtro de combustível, o filtro de ar e o filtro de gabine, por menos de R$ 300. Isso no final de 2024, né, 2028 vai ser outro preço. E como trocar o óleo e os filtros aí, tudo tem vídeo aí no canal aí, só procurar. Tu vai ter que vir dar uma olhada se os cabos da bateria, o outro que tem aqui costuma dar problema, aqui tem um botãozinho aqui, ver se esse cabo não tá frouxo, tá? Não tá frouxo, o cabo da bateria não tá frouxo. Aqui também, abre, dá uma olhada, não tá frouxo, não tá, tudo firme, tudo certo. Tá? Validou, tu validou o óleo, validou o filtro, tá tudo certo. Validou então aqui então o escala de bateria, né? Não é mais um problema elétrico com base em bateria. Fechou? Então não era óleo, não era filtro, não era bateria. Cara, tem gente relatando que estão passando em buraco e tá o carro tá entrando em emergência e o problema tá aí, nesse pluguezinho aí que tá afrouxando, e não tá travando o suficiente, essa travinha aí, não tá travando o suficiente esse plug aí. E o pessoal vem, dá uma puxada, dá uma mexida, aperta de novo esse pluguezinho aí, e o carro volta a funcionar. Então, é mais um lugar aí que deixa o carro em emergência lá e dá o problema do câmbio, tá. O câmbio entra em emergência, o carro anda só até terceira marcha ou quarta. É o pluguezinho aí do lado do motorista, tá. É do lado do motorista, o outro lado aí ninguém falou nada. Na dúvida mexe nos 2 lados aí, pra garantir. Então aqui também, então, né? O que fazer? Tirar aqui, né? Desplugar. Alguns relatam que tem problema nesse plugzinho aqui, ele fica frouxo, tá? Então ele não aperta o suficiente para dentro. Aqui eu tô mexendo, aparenta tá tudo certo, tá? É tirar os plugzinhos também. Para tirar esses plugzinhos, tem que vir aqui na bateria, no negativo, tirar uns 20 minutos antes, talvez até lá dentro do carro, virar a chave, tirar toda a energia então do painel, esperar 20 minutos e daí vir aqui e desplugar isso aqui. Desplugou isso aqui, se tiver marca de óleo, resíduo ali, então vai ter que usar aí tipo um W40 primeiro, né, para tirar o resíduo de óleo e coisa, e depois, né, um limpa contato, né, para tirar também o resíduo do W40, né? Tirar tudo, ter certeza que não sobrou resíduo. Mas se não tiver marca de óleo, nada lá, então só passando um limpa-contato já seria o suficiente, né? E o outro defeito que pode dar, então, é o defeito, então, da capilaridade. Que eu achei sobre capilaridade nos fios de carro, é referente à capacidade dele de conduzir água por dentro dos fios, por dentro daqueles filamentinhos que tem um monte de fiozinho pequeno, né, e entre eles conduz, né.
Nesse caso aí não é água, é óleo, mas pode ser água também. Então aqui que eu achei interessante, vai ter que ter um furo no fio, né. E nesse caso, provavelmente o furo tá ali, eu vou mostrar daqui a pouco. E o líquido se espalha por dentro dos filamentos, né. Olha, tem vários filamentinhos de cobre ali e vai indo. E ele até sobe, ele trabalha até contra a gravidade, ele sobe, né. Interessante isso aí, sobe, e sobe até lá em cima, lá na ECU, lá naquele um que eu mostrei lá, do lado do motorista, naquele plug lá, e enche de óleo de motor lá. Dá só uma olhada nesse plug aqui, ó, ele despluga aqui e tira e tá cheio de óleo de motor, ó. Ele passa o dedo aqui. Tá louco, cara, cheio de óleo de motor. Que é, ó, aqui é o filtro de óleo, né? Aqui a sonda lambda. Então nós já estamos falando lá do lado de trás do motor. Então descendo aqui, que tu vai ter que ter um acesso por baixo do carro. Então, aqui então tá a cebolinha ou interruptor, né, do óleo, né? Ele que faz o cálculo da pressão do óleo, né? Que ele costuma dar problema, então. Então a tal da capilaridade começa provavelmente aqui no sensor e ela vem subindo aqui por dentro do chicote, né? O chicote na lateral aqui vem subindo. Aqui a gente pode até dar uma olhada. Tem um chicote um pouco maior, que provavelmente seja o lá de baixo, o dele, né? Se a gente abrir aqui. Tá, mas aí passando ali eu vou mostrar melhor depois. Passando por aqui, o problema da capilaridade, ela até resiste à gravidade. Ela, a gravidade não não atrapalha ela. E vem parar nesse lado aqui, ó, que é aqui, ó, que eu vou mostrar algum vídeo como é que tá cheio de óleo aqui dentro, tá? Por causa da capilaridade do sistema aqui. Então aqui que eu deixei de mostrar lá, né, quando faz a curva, aí dentro tem um cabo, ó, bem na e um monte de fiozinho fininho, ó, e provavelmente esse cabo é o que vai lá no sensorzinho, ó. Então talvez se fosse os cabinho, fiozinho fininho que nem tem em todo carro aí, essa capilaridade seria muito baixa, muito pequena, que os fiozinhos são fininhos. Mas aí o entusiasta tem uma teoria, né, que por dentro do cabo ele passa por dentro mesmo, como se fosse um cano. E o óleo vem ainda impulsionado aí por dentro pela pressão do óleo de dentro do motor. Daí gera ainda uma pressão de óleo aí por dentro aí, tipo uma mangueira mesmo, do lava-jato, que tem um motorzinho numa ponta, outro lado sai o óleo. Isso se aquele sensorzinho se romper, né. Então aqui, né, ele vem lá do interruptor do óleo, lá da cebolinha do óleo, vem passando aqui pela lateral, e aqui ele tem uma aberturazinha, ó. Provavelmente tem um um maiorzinho ali dentro, ó, que é tipo um cabinho, ó. Esse aqui, ó, ali, ó, ele é tipo um cabinho, ó. Provavelmente é ele que vai lá no interruptor de óleo. Pode ver que tem uns fininhos junto ali. Provavelmente ele é desses fios de sensor aqui, ó. Então, tá? Então, esse é a teoria da capilaridade, tá? Esse aqui é um sensor de ABS, ele também tem um plug. Deixa eu mostrar lá dentro, ó. Só que aqui é um plug macho, né? Então aquele lá vai ter um plug fêmea, onde aquele sensor lá, o interruptor, ele por dentro, ele é macho, tá? Então, ele entra para dentro desse, tá? A teoria seria que a própria, ele tem uma ruptura lá naquele macho dele lá, né? Por dentro do sensor, porque ele é plástico, por causa da temperatura, um monte de coisa, tá? E tá velho também.
Então entra o óleo por lá, então, e vai por dentro do cabo. Pode ver que eles são bem lacradinho aqui, bem certinho, né? Então ele sobe, ele dá toda aquela volta lá, né? Já sabendo que a capilaridade, então, ela não tem problema com a gravidade, então, tá? Então, a teoria do entusiasta, isso aqui, tá? O pessoal fala que a capilaridade, ela passa por dentro desses fiozinhos aqui, porque tem, né? Ele não é rígido, então, ele passa por dentro dos fiozinhos e por dentro, então, da capinha do fio, né? Essa aí é a teoria da capilaridade. A teoria do entusiasta, aquele fiozinho que eu mostrei ali no meio ali, ele é um pouquinho mais grosso que esse, tá? Que tendo o problema então lá, né, de vazamento no sensorzinho, passa por dentro, ó, por dentro, ó, tipo um cano mesmo, e vai embora, tá? E ela vai embora e do outro lado ela vai e aparece desse lado aqui dentro. Aparece o óleo do motor aqui dentro, tá? Essa é a teoria do entusiasta, tá? E outra coisa, não esquece, tu vai tirar algum plug, alguma coisa aí, tem que desligar o cabo da bateria uns 20 minutos antes. E também dá uma viradinha na chave lá na ignição lá para esvaziar tirar toda a energia dos capacitores, coisa de tudo do painel ali, tá, para não dar problema, tá. Também você vai tirar lá embaixo lá o sensorzinho de pressão lá, a cebolinha, também tira o cabo de bateria uns 20 minutos antes, tá, não e outra coisa, não esquece da chave do carro ficar fora do carro quando tu voltar a colocar a bateria o cabo da bateria na bateria, tá, que o carro pode trancar com a chave lá dentro. Não esquece disso aí. Os carros que estão tendo problema aqui, né, de entrar, de ter sujeira aqui com o óleo e coisa que subiu, ele precisa de duas coisas. Ele precisa que o interruptorzinho esteja com defeito. Então, para passar esse óleo, para subir, né? E para subir é um duto pequeno. Então, mas está subindo, porque tem relato, tem gente que filmou que tem óleo aqui dentro, tá? Mas o que eu tô vendo é tudo carro aí, tipo esse aqui, 2016 em diante, até 2018. O que eu achei de mais novo era 2018, tá? Que tem esse problema aí. Mas isso vai começar a surgir em mais carro, mais novo, daqui a pouco 2020, e assim vai, 21, à medida que eles vão ficando velho, vão andando, vai estragando o interruptor lá, e vai dando problema de capilaridade nisso aí, né? E então, esse é mais uma coisa que dá lá o problema lá do câmbio, tá? Porque o carro entrou em emergência, o carro tá sem um sensor de pressão de óleo, ele tá com problema. Ele precisa ser levado para o mecânico para ser consertado. Então, o carro entende isso, tá? Então, se der o problema, então, lá de... Ele tranca, normalmente ele tranca na terceira marcha os carros. Eles trancam em terceira marcha para te não ter como seguir viagem se estiver viajando. Chamar um guincho, alguma coisa e colocar o carro lá. Mas uma das coisas que adianta quando é uma parte de óleo, adianta tirar então o, o cabo negativo então da bateria durante 20 minutos, fazer um reset. Nesse caso aqui então da capilaridade ou do coisa, esse reset não está funcionando, tá? Então já tem pessoas aí que relataram que não adianta tirar o cabo ali, a cebolinha então, né, do sensor de pressão lá, ela continua estragada. Então ela não está dando, não está medindo a pressão e o motor diz que tem algum problema, continua dizendo que tem algum problema, né? Diferente do nível de óleo baixo, porque daí, né, tu deixou uns 20 minutos parado, o negócio daí começou a ler de novo, ligou o carro, começou a ler de novo, daí sai a mensagem. Nível baixo é diferente então de sensor lá de pressão de óleo, e aquele lá tá dando problema, tá? E essa parte aqui de subir, em alguns casos, pela tal da capilaridade, o óleo aqui para dentro do módulo. E o módulo até foi construído de uma maneira inclinada
pra ser tipo bacia mesmo, né? Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Deixa eu mostrar. Ó, ele tem uma inclinação. Ó como é que tá preso aqui, ó. E daí tem um pessoal aí que eu já vi alguns vídeos, eles vêm aqui e soltam aqui e prendem de novo, dão uma mexida aqui e consegue tipo seguir viagem, né? Porque tem pessoas que relatam que só isso aqui tá frouxo, mas não é um frouxo. E tá com algum problema lá dentro, tá? Nas conexões, pode ter zinabre também, né? Pode ter entrado água aí, por exemplo, né? Pode ter zinabre. Então, aqui é um problema, então, que tá dando problema, então, de o carro entrar em emergência. Esse carinha aqui, ó, desse lado aqui, tá? E quando tu acha que acabou o problema, né? Era só ali, né? Ainda tem outro, que pode dar problema do câmbio, tá? Tem aqui embaixo, ó, tem aqui, vamos ver, ó, descendo na bateria, aqui tem um módulo do câmbio, ó. E ele tem um conector aqui, ó. Deixa eu achar aqui ele, ó. Esse conector aqui, ele pode dar zinabre nele, porque ele fica aqui numa área meio baixa, perto do motor, onde é que aqui atrás dele, aqui, vamos dar uma olhada aqui, ó, fica a ventoinha, fica no inverno e coisa, fica jogando ar úmido aí para dentro, né? Então já teve relatos que o problema era o conector, tá? Então o ideal então seria também tirar o conector aí, né, desplugar e passar um limpa-contato, né? Mas antes de desplugar aqui, de novo, tira o cabo de bateria durante 20 minutos antes, dá uma viradinha na chave lá no painel e, né, daí depois de 20 minutos tu pode mexer em algo assim, daí não vai dar lá no módulo lá que tu mexeu nisso aí, né? Não vai ficar registrado. E para terminar, né, o problema mais comum, né, que pode dar no câmbio é o tal do trocador de calor, né? E daí esse aí já é antigo, né? Isso tu vai ter que estar sempre de olho aí na água, então, do arrefecimento, né? Deixar ela vermelhinha, certinha, né? E para não ter problema. E tá sempre de olho, né? Se tiver o trocador de calor original, tu tem que estar de olho, tá? Se não, é brete, tá? Isso foi uma das primeiras coisas que eu tirei nesse carro aí, foi aquele trocador de calor original, porque a água já estava muito suja e 99% que ia dar errado, tá? Já estava com 70 mil quilômetros rodando com aquele original lá e foi trocado pelo outro, e esse problema de água eu já não tenho mais. Mas ainda tem outros, né? E eu acho que o que eu achei que podia dar problema de câmbio, fechou em todos, né? Então, e é tudo coisa fácil que o entusiasta consegue fazer, né? Tirar um plugzinho aí e passar um limpa-contato, isso aí o entusiasta consegue fazer. Puxar aqui, desplugar aqui também, o entusiasta consegue fazer. Manter em dia a troca de óleo, né? Eu já mostrei em vídeo, não é difícil trocar o óleo desse carro não, tá? Até o filtro. Comprar aí a chavezinha certinha ali, ó. Só que daí tem que tirar o protetor de cárter, tem que ter um pouco mais de tempo para fazer, né? E do lado ali fica então aquele sensorzinho lá, né? A cebolinha, que também é algo fácil de trocar, né? Pelo amor de Deus, né? Então, aqui, para deixar tudo isso aí em dia aí, não vai R$ 400, né? Ainda comprando chave para fazer isso aí. Então, mantém o negócio em dia aí, não... Ou paga para fazer, né? Daí só ver quanto vai ser a mão de obra, né? Porque os caras atoram um pouco, né? Eles não gostam muito de trabalhar barato aí para quem tem carro de alto valor, né? E aí tá certo eles, eu acho. Tem que cobrar preço justo. Então é isso, pessoal, é mais um vídeo que eu vou colocar aí na playlist, né, se estiver procurando alguma coisa no canal, vai na playlist, não pega vídeo picado por aí. E esse vídeo ficou meio longo, mas eu vou picar ele em mais vídeos, mais específico para cada assunto que foi abordado nesse vídeo aí,
porque eu preciso aumentar o engajamento do canal no mínimo em 6 vezes, né, para ser financeiramente viável eu manter o canal, por enquanto, porque não paga nem a luz o que está sendo pago. Então é isso aí, né. E talvez eu tenha que mudar o nicho também no canal, não ser tão específico em um carro só, alguma coisa assim, e entrar no mesma boiada dos outros aí, falar mal do carro do fulano, do ciclano, e que é coisa que eu não quero fazer. Eu quero ser específico em uma coisa, fazer bem uma coisa, né. Por enquanto não está sendo viável o canal. Levei 1 ano e meio para conseguir monetizar e não é rentável. E os vídeos que eu mencionei aí durante esse aí, né, como trocar o óleo, como trocar filtro, eu vou deixar tudo no final agora aí, daí clica, vai dar uma olhada nesse vídeo aí. Se o vídeo te ajudar, não te esquece de te inscrever, né, ajuda muito o canal isso. Vai aparecer o card aí no centro da tela agora em 3, 2, 1, apareceu o card. Vai direto pro canal lá e olha lá no canal o vídeo completo. Se esse vídeo te ajudar, dá uma moral pro entusiasta, te inscreve no canal.